A você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. As primeiras informações do dia. Comando Geral FM o Dia. Estamos começando a segunda parte do nosso Comando Geral aqui na O Dia TV, a partir de agora, até 8h15 da manhã, também no canal 23.1. A você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela sua companhia, sua participação pelo 2106-9927, para você ligar, para você sentir-se em casa, fazer sua reivindicação, né? E também participar da nossa programação. E hoje, no nosso Comando Geral, hoje e às quintas-feiras, né? Vamos ter aqui a presença do Gustavo Henrique, que vai trazer ao nosso público interessantes debates sobre a nossa política e também interessantes debates sobre a nossa cidade. E a sua participação, como já disse, é pelo 2106-9927. Sempre no oferecimento de Master Frios Premium, também no oferecimento do Colégio Séculos e da distribuidora Mafrense. A você, o nosso muito bom dia. Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia, Magela Lima, Chico Gomes, Gustavo Henrique. Seja muito bem-vindo à bancada do Comando Geral. Gustavo pela cidade, Gustavo pelo Comando Geral também agora. Opa! Chico Gomes, bom dia. Opa, bom dia mais uma vez, Magela, bom dia, Eliezer Rodrigues, bom dia, Gustavo, bom dia, Fabrício, aqui presente, e a você de casa, o nosso muito bom dia. O estouro de audiência segue até as 8h15 da manhã aqui na sua O Dia TV. E ao Gustavo, bom dia, né, Gustavo? Bom retorno. Muito obrigado, Magela, pela receptividade, principalmente ao Sistema O Dia, a você, Eliezer, ao Chico Gomes, a todos aqui da técnica, que sem a técnica, né, o programa não vai para o ar, e a produção, naturalmente. E para você que nos acompanha, muita coisa de bom, né? Muita boa informação, de credibilidade, você acompanha a partir de agora, porque ainda no programa de hoje você vai ver e ouvir aí, viaduto do Mercado do Peixe, né, gente? Apresenta rachaduras, DENIT nega risco de desabamento e daqui a pouquinho tem material com referência a isso. E as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no nosso Comando Geral. E nós vamos então, portanto, aos destaques, né, do seu Jornal O Dia, líder em credibilidade para você. Quem foi o artista? Foi tu, Chico? O que foi? Pegou Foi eu, cara. Foi eu. Eu até perguntei, Magela. Não, mas tá tudo certo, tá perguntei tudo certo. se tinha outra e peguei ele no seu cantinho, viu? Esse Jornal Dia é disputado, todo mundo que quer. bom. Todo mundo quer, né? Líder em credibilidade. DENIT nega risco de desabamento após novo viaduto, né? Um novo viaduto aí apresentar aí rachaduras. Falando em eleições 2024, Paulo Márcio recebe apoio de Marco Aurélio. Falando em decisões, Senado vota PEC que limita a atuação do judiciário. Ainda no líder em credibilidade, 72 anos, após onda de calor, cidades do sul do Piauí registram o início de período chuvoso. Muito bom, né? O interior estava muito seco, né? Já ajuda aí amenizando o clima pelo interior. Falando em calor, deixar objetos no carro pode ser perigoso, viu? Dependendo do que você deixar com essa onda de calor, pode causar aí, né, danos, né, materiais. E ainda falando em clima, pela primeira vez, temperatura excedeu 2 graus centígrados no planeta. Hidrogênio Verde, União Europeia confirma apoio a projeto no Piauí. Majoritária, PSDB recomenda candidatura própria. Eliminatórias da Copa, Brasil volta a enfrentar hoje a Argentina no Maracanã. Depois de 2 derrotas seguidas, está feia nossa seleção, hein? Imposto de renda, lote residual será pago no dia 30 de novembro. E PT em Teresina, Cícero Magalhães quer espaço em chapa proporcional. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela companhia de todos os dias. Então, o nosso agradecimento a você que nos acompanha. Gustavo, algum destaque, né, das manchetes do seu Jornal Dia? Todas são importantes, mas eu queria fazer aqui 2 destaques.
né, eu acho que são pertinentes. A primeira viagem do governador Rafael Fonteles, e aí foi tão criticado, e a gente sabe que essas críticas elas partiram naturalmente da oposição. Agora uma oposição que usa viseira, né, com visão estreita, porque a oposição ela é saudável, desde que ela atue, né, com urbanidade, com respeito. Mas eu vejo o Piauí no caminho certo e começa-se dentro desse plantio dessas viagens de trabalho do governador Rafael Fonteles, inicia-se inclusive uma colheita precoce, por conta até do reconhecimento da Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, né? Para quem não sabe, a União Europeia congrega diversos países da Europa, né? O mercado comum, a moeda única, o euro, e tem ditames, né? Tem resoluções, né? Que tem força de lei dentro da jurisdição dos associados da União Europeia. E isso para o Brasil, em especial para o Piauí, que larga na frente, olha, que nós temos São Paulo, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos estados aí, economicamente falando, com um peso maior a nível de Brasil em relação ao Piauí, que estão aí, digamos assim, amornando. E o governador Rafael Fonteles teve essa visão, essa perspicácia de agir rapidamente ao assumir o governo. A sua primeira viagem já foi para tratar desse assunto. Então, assim, o governador ele nasceu, está na época certa, no momento certo. Você acabou de destacar que o planeta teve uma subida, né, uma média, né, de 2 graus a temperatura. Aparentemente 2 graus não é nada. Não é nada quando você fala em 30, 26, 27 graus. Mas são justamente esses 2 graus a mais que têm feito o que nós estamos vendo na mídia, não é? Tempestades, invernos prolongados em determinados locais que não tinha um histórico. Nós temos aí o caso da Líbia, não é? Que houve uma enxurrada, né? Na Síria também houve deserto chovendo muito. Então são situações de consequência da atuação e da carbonização do planeta. E o governador saiu na frente. O estado do Piauí está reconhecidamente na vanguarda e vamos colher sim, são investimentos pesados, são quase 100 bilhões de reais ao longo dos próximos anos a serem investidos. Quando se fala no Porto, Eliezer e Chico, Magela e caros ouvintes e telespectadores da TV O Dia, quando se fala no intermodal de trazer os grãos, né, pelo Rio Parnaíba, que era um sonho, inclusive, do Dr. Alberto Silva, eu ainda pude ter a honra de ver Dr. Alberto destrinchar esse sonho dele, mas um sonho que pode ser realidade, no meu entendimento, mais próximo agora. Então, quando o governador viajou, que teve contato com a presidente do Banco dos Brinks, né, a presidente Dilma, apresenta o projeto para arrancar 1 bilhão para poder implementar esse intermodal, entendeu? De revitalizar a linha férrea Teresina Luiz Corrêa por conta do porto. O porto vai inaugurar de forma assim, pequena, módica, ali agora dia 13 de dezembro. Gente, tem que começar. E aí quem tem visão investe. E aí você vai ter aeroporto internacional funcionando na região litorânea. Então você vai ver coisas agregando em torno disso. Em Teresina ganha. Aqui, Gustavo, a gente não vê, não percebe. Mas quem viaja muito para o sul do estado não imagina o quanto o sul do estado, né, cresceu com a soja, né? Cresceu, mas o governador, inclusive uma visão que nós havíamos discutido politicamente ano passado, essa questão do agregar valor. Porque o grão vai embora, o dólar entra, mas não fica no Piauí. Vai para as sedes das famílias que detêm as grandes fazendas, né, de grãos, né? Aqui no Piauí, ficam no Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Agora não, nós temos a possibilidade de agregar mais valor. Está vindo abatedouros lá para a região sul, porque vão aproveitar justamente o grão, a ração. Nós vamos ver aqui em Teresina parte desses grãos ficando aqui para ser beneficiado, para se tornar margarina, óleo e gerando oportunidade de emprego. Exatamente. E indo para a ZPE, que vai ter uma operação ainda maior, e o porto, porque vai vir empresas investir. E é isso que o governador tem feito. E aí, antes do Eliezer complementar, né, que eu vi aqui o adendo dele, e quem sabe o Chico também possa comentar. O outro destaque que eu faço aqui relacionado, e aqui bem posicionado na primeira página do Jornal O Dia,
essa limitação que o Senado impõe ao Judiciário na questão das decisões monocráticas, tá? E na questões liminares. Você vê que o Piauí sofre há pouco mais de 10 anos com uma liminar dada pela Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, em relação aos royalties. Isso não pode acontecer, não pode ficar ad tempo, ou seja, indefinidamente, sem uma decisão, sem um julgamento. O que foi que aconteceu? Houve um limitador, o STF, dentro de uma engenharia corporativa, criou uma coordenação para assuntos, digamos assim, polêmicos, que abria brecha dentro de um próprio contexto que ele mesmo criou, que era para se tomar uma decisão final em 90 dias. Ou seja, o próprio STF tinha criado um mecanismo via resolução ou regimento interno para que se julgasse logo as liminares em 90 dias. Só que o mesmo STF criou uma coordenação para pinçar os assuntos tidos, entre aspas, polêmicos, para ficar à margem dos 90 dias. E o Senado, sabiamente, está impondo agora o STF ao Judiciário como um todo, porque eu conheço casos, inclusive aqui no Piauí, de liminares que têm 15, 18 anos e que não foram julgadas. Então impõe-se isso no Judiciário, não é uma coisa coercitiva, não é uma coisa de um poder invadir no outro, mas é porque o cidadão precisa de uma solução para o seu problema. E o Piauí perdeu nada mais nada menos ao longo desses mais de 10 anos, Eliezer, mais de 3, mais de 4, mais de 6 bilhões de reais na sua economia, por conta desse travamento do royalty. Ok. Em Teresina, 7h16, e moradores, do Vamos Ver o Sol reclamam por instalação de sinalização na avenida principal do bairro. É o que a gente acompanha agora aqui no nosso Comando Geral. A nossa equipe encontra-se na Praça do Guiné, onde à minha esquerda está o conjunto Vamos Ver o Sol e à minha direita está o Parque Sul, duas grandes comunidades que, como já diz o nome de uma delas, na região sul da capital piauiense. Aqui a reivindicação é a seguinte: de acordo com a comunidade e as lideranças aqui dos bairros, esta praça, no decorrer da noite, tem um fluxo muito grande de pessoas, pois alguns comerciantes se estabelecem colocando barracas e, por esta razão, há uma movimentação intensa. E a avenida, ela certamente tem um tráfego também que não é pequeno. E isto tem trazido uma preocupação muito grande para as comunidades. O Conselho Comunitário protocolou um documento no S-Trans, solicitando uma sinalização aqui na região, porém não foi atendido. Porque essa praça, como vocês estão vendo, inclusive foi uma alegação deles. Vindo pela manhã, eles não viram o movimento como aqui vocês estão vendo. Uma praça que praticamente não tem uma arborização ainda onde as pessoas possam ficar debaixo. Então é humanamente impossível que você vai encontrar um movimento numa praça como essa durante o dia. Um clima de quase 50 graus em Teresina. Mas à noite, até por conta das pessoas não terem aonde comercializar os seus produtos, a questão do próprio emprego. Então essa praça aqui, Tony, ela é muito movimentada à noite. Veja que ali nós temos uma quadra de areia. Do lado nós temos uma academia, idosas, senhoras, senhores, crianças, vêm para essa praça aqui para utilizar ela ou como área de lazer ou para se alimentar. Então a S-Trans disse para a gente que não era necessário. Foi feita uma sinalização ali, é uma sinalização no chão, não foi feita uma sinalização aérea, a única sinalização que nós temos é aquela placa. Então a gente sabe que infelizmente as pessoas, lamentavelmente, às vezes não tendem a respeitar. E aí nós queremos que seja colocado aqui, instalado aqui, um redutor de velocidade, para que o mal maior seja evitado. Nós estamos tentando trabalhar preventivamente. A gente não quer mostrar e provar para a S-Trans que esse redutor seria necessário por conta de que morreu alguém. Mas infelizmente, encaminhamos esse documento lá para o Dr. Bruno Pessoa, mas até agora, aliás, recebemos a resposta de que não
segundo a avaliação dos técnicos, não há necessidade. Mas nós moramos aqui, sofremos com esse problema e estamos encaminhando esse pedido e fazendo esse apelo à Prefeitura de Teresina, por meio da S-Trans, que seja visto, instalado esse redutor aqui para que se evite um mal maior. Essa aqui, a Avenida Manuel Aires, é uma das principais do bairro. E como já dissemos na nossa gravação, o trânsito ele é muito grande. À tarde acontecem caminhadas onde pessoas de todas as idades passam por aqui, aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas. Então, os moradores estão reivindicando esta sinalização horizontal e vertical, inclusive um redutor de velocidade. É isso mesmo, senhor Orlando? É isso mesmo, inclusive à noite se torna muito perigoso o fluxo de carro, de moto e de criança também, idoso, entendeu? E sem falar nos deficientes, né, que é o principal, né? Aí eu sempre digo, cadê a nossa segurança? Que aqui o trânsito, como eu falei ainda agora, o trânsito é caótico, dá muita gente. E outros demais também, que eu vejo também, erradíssimo também, a iluminação também é muito pouca também. Devia ter mais claridade também, à noite, que é só você vendo aqui. Que aí você passa aqui à noite, aqui, você vê a multidão de gente caminhando, entendeu? O documento foi negado porque quando a fiscalização veio aqui, veio no período diurno. E a movimentação grande aqui é no período noturno, então desta forma certamente eles não iriam encontrar fluxo de pessoas aqui na praça, mas nós temos imagens inclusive da movimentação, iremos estar mostrando a você, você vai estar acompanhando as imagens e fica aí o reforço do pedido, o pedido de uma sinalização. Eu acho que não é tanto, o pedido não é tão grande assim que não possa ser atendido. A comunidade está vendo a necessidade para evitar. O Evandro, inclusive, muito feliz na colocação de que pretende a sinalização antes que seja preciso dizer que está pedindo porque alguém morreu atropelado. É isso mesmo, né, Evandro? Exatamente, Tony. Então a gente faz um apelo à Prefeitura, não é um pedido demasiado, é um pedido que a gente faz com olhar leigo, como nós temos, mas nós conhecemos a comunidade, a gente transita aqui, a gente vive aqui. Aqui tem um fluxo de carro pesado, aqui nós temos essa via, inclusive é uma via de ônibus. Nós temos aqui muitas pessoas que, infelizmente, por conta da má educação, no movimento à noite, levanta pneu de carro, de moto, passa em alta velocidade. E aí eu quero chamar aqui a atenção também, eu sei que nós estamos falando aqui da sinalização da via, mas também nós estamos fazendo uma solicitação, Tony, a respeito aqui daquelas câmeras de monitoramento do nosso bairro. Agora há pouco nós tivemos aqui a morte de um comerciante querido, seu Domingos, e infelizmente até agora a gente não tem tido retorno, por conta de que os avanços da polícia com relação à questão de encontrar os indivíduos, infelizmente eles não conseguiram ainda por conta de provas e etc e tudo mais. Então a gente também está fazendo esse apelo à Secretaria de Segurança, ao Dr. Chico Lucas. Monitoramento eletrônico ajudaria muito mais. Eu acredito que sim, Tony. Inibe, né? Porque você tem um bairro como esse, uma população de quase 20 mil pessoas e que a gente tem ainda essa necessidade de uma sinalização que nós estamos pedindo para o trânsito e pedindo também aqui essas câmeras de monitoramento. Então eu agradeço aqui a TV O Dia que está aqui nos dando esse apoio. Então está aí as palavras do vice-presidente do Conselho Comunitário aqui da região, dos bairros Vamos Ver o Sol e Parque Sul, Evandro Marques, fazendo esta solicitação em nome das comunidades, e nós vamos reforçar este apelo às autoridades que possam estar vendo com bons olhos. Eles estão pedindo sinalização na via e certamente para evitar acidentes, atropelamentos, enfim. E também um monitoramento eletrônico para que possa estar ajudando a inibir a criminalidade. Com as imagens de Sérgio Neto e o apoio técnico de Tiago, eu volto aos estúdios da sua O Dia TV. Obrigado, Tony Silva, pelas informações, e a nossa equipe de produção, com referência à sinalização, tentou entrar em contato, né, com esse trans, enfim, mas até o fechamento aí do nosso material não recebemos nenhuma resposta, mas segue aqui aberto, né, para que esse trans possa se pronunciar, né, mandar alguma nota aí para os moradores do Vamos Ver o Sol. Chico. Olha, só pontuar aí, Magela e você de casa, que é salutar esse pedido aí
ele tem que ser atendido, uma vez que à noite a movimentação é muito intensa mesmo, e já aconteceram diversos acidentes naquela área. Então assim, eu não consigo compreender, melhor dizendo, o porquê que às vezes o poder público dá umas respostas sem nexo. Por exemplo, mas durante o dia não tem movimentação, tem que ouvir o povo é que sabe. Sinalização não importa, tem que ter. Exatamente, outra coisa. Durante o dia o fluxo pode ser menos, mas à noite é muito intenso, porque as pessoas usam ali como uma área de lazer. E aí tem criança, tem idoso, então é necessário que se coloque um redutor de velocidade, que se coloque uma sinalização para que evite mais acidentes. Já aconteceram diversos acidentes. Vai esperar, como bem disse o Evandro aí na matéria, alguém perder a vida para se tomar uma providência? Acredito eu que é melhor prevenir do que remediar. Eu achei muito interessante a solicitação por uma câmera de monitoramento na região. Também. Quando essas câmeras começaram a ser instaladas, até alguns ouvintes do programa questionaram, rebateram, e nós sempre defendemos como uma medida necessária de segurança. E aí o entrevistado trouxe na reportagem um caso real, um comerciante, cidadão, conhecido, querido na comunidade, foi assassinado. E agora para descobrir quem foi tá mais difícil. Se tivesse uma câmera ajudava. Então a gente sempre defendeu o uso das câmeras, quanto mais melhor, exatamente para resguardar as pessoas. Tá aí um exemplo prático. Aliás, Chico, Magela, essa região aí do Vamos Ver o Sol, uma região foi construído o conjunto em si ainda nos idos dos anos 90, né? E é uma região que padece de muita infraestrutura, ou seja, carece. Eu estive recente, né, fazendo lá circulei por lá a pedido, e além do problema asfáltico, problema de drenagem que é comum da região, né, que a região sofre bastante, um parque ambiental ali próximo, né, que é muito mal aproveitado, né, que precisava, por parte da Prefeitura de Teresina, ter a sensibilidade de melhor qualificar a área. E ali no ponto alto, porque ali é uma área alta, né? Planalto, exato. E ali precisa. Eu acho que isso é uma questão até estratégica, né? Há uma avenida que interliga ali a BR, vai até a nova, praticamente, avenida, né? Ali da Alegria. Então vai aumentar o fluxo de veículos, porque vai virar uma rota extremamente alternativa. Então, de forma preventiva, a sinalização independe de dia ou de noite. Isso aí se não dá para botar por enquanto o redutor eletrônico, bota os tachos, né? As famosas tartaruguinhas ali, mas bote uns bloquetes bem feitos, bem posicionados e bem sinalizados. Eu acredito que já amenizaria o problema, né? E a questão do vídeo monitoramento, sem comentários, é necessário e oportuno, sim. Até porque eu estava, desculpa, Chico, até porque eu estava lembrando aqui, e o Gustavo me lembrou o nome aqui, ali a Estrada da Alegria. Quem sai, né, então ali, portanto, da BR, pega por ali por dentro, vai sair na Estrada da Alegria, uma rota de fuga. Sim. Né? Então, quer dizer... Total, entendeu? Então, quer dizer, precisa-se de câmeras de monitoramento... Você já foi para o outro lado, isso também. Né? Também, né? Se torna rota de fuga. Então, quer dizer, se existirem câmeras, redutor de velocidade e câmeras de monitoramento, com certeza, pelo menos os elementos serão identificados. E um outro ponto a ser observado, não sei se o Gustavo, quando esteve por lá, recebeu essa reclamação, é acerca do lixão. Sim. Nós temos o lixão lá. Está registrado, inclusive. O que ocorre? Está na hora de colocar um espaço mais adequado, um local mais propício, porque no meio das moradias não dá para ter aquele aterro. Fica do lado do parque ambiental esse lixão. Então não tem a menor condição. A população sofre muito com aquele mau cheiro. Então é bom tirar ali, colocar um local adequado. Até, Gustavo, não sei se você contaminação do solo. Além da contaminação do solo, até para que possa colocar de uma forma mais organizada, para que as pessoas que vivem da coleta de lixo possam ter uma condição digna, uma condição mais propícia a gerar renda e o sustento das suas famílias. Nesse ponto bem aí, Magela, caros rádio-ouvintes e telespectadores, Eliezer, esse caso do lixão, que é um caso recorrente, os contêineres estão furados, na hora que vão recolher, cai o lixo pela rua, pelas avenidas. E nesse caso aí específico, que não é só do Vamos Ver o Sol,
Isso está em Teresina toda, inclusive do lado do HUT, para tu ter uma ideia. Tá? A infiltração do solo. Antes, em outras gestões, tinha uma pessoa que fiscalizava, porque aquilo ali não é para resíduo orgânico. Aquilo ali é para material de construção, alvenaria. São coisas que são bem específicas. Então era para ter, já que se utiliza uma área como aquela, era para ter um solo compactado ou via calçamento, um calçadão para botar o container em cima e pra manter suportar o peso e não permitir a infiltração do chorume no solo, porque está contaminando o solo, contamina o lençol freático também. E mau cheiro, como bem disse. Então tinha que ter uma pessoa fiscalizando como tinha antigamente. Uma pessoa que dava suporte, orientava a coleta desse lixo, que era meio seletivo, inclusive. Mas isso é em Teresina inteira. Isso é uma vergonha, isso traz problemas ambientais, de saúde pública, sim. E nós constatamos isso na oportunidade que nós estivemos lá. Foi durante lá uma visita para ver a questão da unidade básica, da avenida, da questão de drenagem. Foi uma questão bem ampla, que está nas nossas redes sociais. Se alguém tiver curiosidade, é lá na nossa rede social, Gustavo Pela Cidade. Pois é uma situação complicada. Até existe uma lei, né? Que quem for pego ali, os containers, eles não são, que são as APPs, né? Aliás, eles não é para jogar lixo doméstico. E quem for pego... Orgânico. Pode ser até doméstico, mas depende do tipo do lixo, né? Não pode ser orgânico. Tem que colocar no container, não jogar fora. Vai ser multado, mas infelizmente não existe fiscalização. A pessoa deixou de existir a figura do fiscal lá. Uma coisa puxa a outra rapidamente. Ali, Gustavo, lá no Vamos Ver o Sol, na rotatória, tem uma unidade de saúde. Sim. E a do Parque Sul, que foi desativada temporariamente para uma reforma, segundo os moradores, já foi concluída essa reforma, falta ser entregue à população. E aqui eu peço que a Fundação, e através e a Prefeitura, e os vereadores que possam vir a público e dizer o porquê que essa unidade não foi entregue para desafogar a unidade básica de saúde lá do Vamos Ver o Sol. A unidade de saúde do Parque Sul foi desativada para a reforma e até agora nada de ser entregue, uma vez que já está concluída. 7h31. E se você se preocupa em oferecer o melhor, né, a melhor educação para os seus filhos, aquela que prepara para o futuro, não só acadêmico e profissional, mas também para a vida, mas que formar alunos, o Colégio Século oferece letramento digital e aprendizado socioemocional para que sejam aí desenvolvidas as competências, autoconhecimento, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisões responsáveis e autorregulação. O Colégio Séculos trabalha em conjunto com as famílias para garantir uma educação integral aos seus filhos, né? Aos estudantes da educação infantil ao pré-vestibular. Então, na hora de matricular o seu filho, ofereça o melhor, ofereça aí os recursos, né? Com certeza para os seus filhos o melhor que tem do Colégio Séculos. Vencer Séculos 2024. Há quem diga que o teresinense já está acostumado com o calor. Eu não sinto, acredito porque nós que moramos em Teresina já estamos um pouco habituados com o calor excessivo, então eu não sinto. Mas nos últimos dias, o que estava quente ficou pior. As temperaturas têm provocado fadiga, fraqueza, tontura e dores de cabeça. O calor, hoje em dia aqui, o calor tá muito grande, entendeu? E, tipo assim, quando bate esse meio-dia que a gente vai chegando em casa, a gente sente aquela angústia ruim, porque o calor tá demais. E a gente toma um banho e ainda continua sentindo calor. Esse calorão não é só no Piauí, não. O país inteiro vive uma onda de calor que ultrapassa os 40 graus. É o que faz a dona Tereza Oliveira com a mãe Maria Águida, de 87 anos. Se não tomar água, ainda fica pior ainda. Sem falar que tem a quentura na pele e dá dor de cabeça. E você tem que tomar água e tomar banho. Sempre que você estiver em casa, tomar muito banho. Sobretudo as pessoas de idade e as crianças, né? Porque os adultos é que tem que fazer isso com elas. Basicamente, quando eu tô na rua, é procurar estar sempre andando com uma garrafinha de água, me hidratando, comer um din-din, alguma coisa gelada, um açaí, algo assim para se refrescar. E em casa é banho, muito banho, beber bastante água e é isso. Lá em casa eu ligo o ventilador, ligo o bicho frio. E é assim. Aí dá uma voltinha na rua, a menina brigando, que eu disse que eu ando na rua. Eu digo, mas tomar um vento, né não?
O Ministério da Saúde lançou um guia na internet com 22 dicas e cuidados para enfrentar o calor. A principal preocupação é com os idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios, gestantes e a população em situação de rua. Devido ao calor extremo e baixa umidade, as pessoas são predispostas a ter principalmente insolação, que é devido à exposição no sol, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde, e outra consequência é a desidratação, que é relativa à questão da ingesta de água e também o fato de aumentar a transpiração e, consequentemente, a pessoa precisa beber ainda mais água. A insolação e a desidratação podem levar a confusão mental, a pessoa fica desorientada, sonolência, o coração pode acelerar, um suor frio, pegajoso, mal-estar. Então, quando você sentir, por acaso, algum desses sintomas, tem que ter bastante atenção e cuidado, porque eles podem se tornar ainda mais graves, que seria até em relação ao coma. Se por acaso você está exposto ao sol e sentir um mal-estar, seu coração acelerar, um suor, uma sonolência, então você começa a falar coisas descoordenadas, aí sim você precisa procurar a unidade de pronto atendimento para ser avaliado e provavelmente receber hidratação na veia. Além da hidratação, muitas pessoas procuram formas para manter o ambiente sempre fresco. A procura por ventiladores e condicionadores de ar desde setembro aumentou 40%, segundo esse gerente. Houve um aumento muito grande, né? Muito calor na cidade e na linha de ventilação e ar-condicionado nós tivemos aí, em média, um aumento de 40% nessa linha de ar-condicionado, de ventilador, de climatizador. Bom, Magela, Eliezer, Chico e caros rádio ouvintes e telespectadores, o que falta na nossa capital para amenizar, porque isso é um BR-Obró atípico. Eu nunca reclamei de calor em Teresina, não, porque a gente nasceu, né? Nós moramos aqui, sabemos que nesse período do ano é inevitável, né, a acentuação da temperatura. Agora, só que com o advento desses problemas climáticos no mundo, naturalmente que Teresina vai sofrer esses reflexos. Eu reclamei. Eu estive agora recentemente em Brasília, o povo reclamando de calor, eu achei tão bom lá. Tava maravilhoso, dormi lá na casa de um parente lá de janela aberta. Então para mim foi super bacana. Agora, tu vai vir aqui na Frei Serafim, tu conta as árvores mortas. Você conta quantas árvores estão doentes e mortas. E isso é um exemplo para ser colocado e repercutido em todas as regiões de Teresina. Nós não temos, por parte da Prefeitura Municipal de Teresina, um plano de arborização. Mas não é só plantar ipê, não, porque ipê é uma planta bonita. E dependendo do ano, tá aquela floração bonita, colorida, mas não é uma árvore frondosa. Nós temos que privilegiar, prestigiar árvores frondosas e, na minha opinião, frutíferas, inclusive. Porque as árvores frutíferas, as copas são mais fechadas, elas dão mais sombra. Veja ali o exemplo do prolongamento da Avenida Maranhão antes de chegar na Boa Esperança. Excelente. Ali é gostoso, rapaz. Ali você tem comprovadamente uma redução. Os bambus fecham de um lado e o pé de manga do outro. O bambu, eu vou até vou explicar a época da plantação dos bambus. Inclusive, alguns estão morrendo também, porque não há uma manutenção por parte também da nossa municipalidade. Mas ali naquele trecho da avenida que você aí já reconheceu, e o Eliezer também reconheceu, há uma sensação térmica menor de 2 a 3 graus, mas tecnicamente, você na hora que entra naquele corredor, aquele túnel das copas dos pés de manga, a diminuição é patente. É drástica mesmo. Então isso precisa ser replicado em Teresina. Quem não lembra da antiga Petrônio Portela, que agora é o trecho da Avenida Universitária, que os bambus eles fechavam também aquilo ali, né? Fazia uma sombra gostosa, porque o bambu ele absorve muita umidade. Então você, ao passar do lado de um bambu, você sente que o ar no entorno é um pouco mais frio. E isso foi uma ideia do saudoso em memória professor Alferraz. Foi o Alferraz que implementou a plantação de bambus, principalmente nas margens dos rios, para conter o assoreamento e melhorar a condição climática da nossa cidade. Olha a visão que o Alferraz tinha naquela época. Agora, não adianta você plantar e não cuidar. Tem que cuidar. E as nossas avenidas, quando elas são feitas aqui, a compactação do solo é tão densa,
principalmente na área que vai ser o canteiro central, que dificulta a penetração das raízes dessas plantas. Então, fica uma dica para os futuros gestores, para quando forem dar manutenção ou construir ruas e avenidas, já deixar delineado onde é que vai ser plantado árvores, e aquele trecho onde vai ser plantado árvores, o solo não ser tão compactado, para facilitar o crescimento da árvore. E que sejam árvores com copas e árvores frutíferas. Por que eu digo frutíferas? Porque naturalmente elas são frondosas e tem a questão social. Quem não gosta de uma manga, meu querido? Não é não? Você vê em Belém é a cidade da manga, as avenidas. Já até brincavam comigo quando eu ia lá, pô, cara, aqui tem muita manga. Mas também tem muita loja para vender para-brisa, né? Porque se estaciona e uma manguinha, puf, no para-brisa. E se o carro tiver em movimento, o impacto é maior ainda. Maior ainda. E exemplo, só te cortando, Gustavo, desculpa, e um exemplo dessas, de avenidas com as árvores mortas, nós temos aqui, porque só dá sombra, mas não dá aquele frescor. É o trecho do cemitério São José, o final da Centenária ali é uma alameda. O que é a alameda? A alameda são ruas e avenidas que são, de um lado e de outra, possuem árvores frondosas que fecham um túnel, né? Um túnel verde, um túnel vivo. Aquilo ali já foi melhor. Já foi melhor. É porque já morreu várias. Eu era criança. Quando eu saía do Ipase, que eu morei ali no aeroporto, ali na Praça Cristina Leite, o nome da minha avó, fundadora da APAI, a gente ia tomar um suco no Seu Abraão com meu pai. Então aquilo ali era bom demais, era um túnel escuro, de dia mesmo. De dia. Era um escuro, mas uma sombra gostosa. Então isso precisa ser replicado, precisa ser repensado. Olha o caso da Avenida Raul Lopes e da Ulisses Marques, a avenida que vai fazer um complemento com a Raul Lopes. Está sendo feita uma rotatória pela Saad Leste e, na minha opinião, chega a beira a um crime o arrancar de duas grandes mangueiras. Inclusive eu fiz isso, tá nas minhas redes sociais um vídeo falando a respeito disso. Arrancaram duas enormes mangueiras que, na minha opinião, pelo tamanho delas, elas não teriam menos de 70 anos não. Agora, a engenharia e a arquitetura, elas existem para associadamente dar solução para um problema que, na minha opinião, não era problema. Arrancaram por quê? Por que arrancaram? Então lá, uma ode, um monumento, tá? Um monumento à insensibilidade. E está aí a cidade sofrendo com um problema climático, com elevadas temperaturas, porque faltou sensibilidade de gestão para manter duas árvores lindas, porque eu lembro delas lá fixadas, não é? E árvores frondosas, 2 pés de manga, aliás, Chico Gomes. Um absurdo. Então, a engenharia e a arquitetura está lá, o gestor chega, vem cá, menino, bora dar solução para manter. Dava para ter mantido sim, e era um exemplo de sensibilidade a maior para a nossa sociedade. Em Teresina, 7h47, então vamos agora ao viaduto do Mercado do Peixe. Apareceu umas rachaduras na obra e a comunidade colocou nas redes sociais, mas o DENIT garante, né, que não há risco de desabamento. Raimundo Lima esteve por lá e você acompanha com a gente no Comando Geral. Este vídeo circulou nas redes sociais durante o fim de semana. Nas imagens, um ciclista mostra um defeito na estrutura do viaduto sobre a Avenida dos Expedicionários, próximo ao Mercado do Peixe. Veja a tragédia que tá para acontecer aqui, ó. Ó, a água tá infiltrando aqui, desce e tá levando essa parede todinha para lá. Ó o tanto que ela já saiu daqui, ó. Ela já passou da outra a 4 dedos. A obra foi entregue no dia 1º de setembro deste ano. O viaduto faz parte do projeto de duplicação da BR-316 na área urbana de Teresina. Fomos até o local para mostrar a dimensão das avarias na estrutura da construção. O local onde houve o afastamento da placa de concreto fica na pista, no sentido leste-sul. Aqui a gente percebe que o asfalto se afastou um pouco da estrutura de concreto, criou uma espécie de fissura que vai receber infiltração se chover, e aqui nesse ponto
Já há um afastamento dessa parte aqui da placa de concreto desta outra, o que dá um aspecto desagradável na obra e cria a preocupação em quem passa por aqui. Mas segundo o DENIT, essa é uma estrutura composta e não há nenhum risco de haver desabamento. Na manhã dessa segunda-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no Piauí, informou que já tomou conhecimento do problema e que vai providenciar os reparos. Primeiro, acalmar a população, o usuário, né, tranquilizar que não há nenhum risco de colapso daquela estrutura. O viaduto em si está preservado, né? O que houve, na verdade, foi um pequeno deslocamento da parte superior do muro lateral que sustenta o aterro de acesso ao viaduto, né? Então o DENIT de manhã está já com a empresa lá para tratar de corrigir as fissuras. Por que corrigir as fissuras? Porque as fissuras abertas elas podem permitir a infiltração de água e carregar o material do aterro. Então, repito, do ponto de vista estrutural, problema zero. O viaduto está preservado, nós temos um pequeno deslocamento da parte superior do muro lateral que será corrigido no dia de amanhã. O chamado Viaduto do Mercado do Peixe começou a ser construído em 2019. O elevado custou 23 milhões de reais e faz parte do contorno rodoviário de Teresina. Uma obra avaliada em mais de 89 milhões de reais e que inclui, além da duplicação da BR-316, a construção de mais 3 viadutos até a ponte sobre o Rio Puti, no bairro Tancredo Neves. Tá aí, né? 83 milhões, enfim, e já pouco tempo, né? Pouco tempo de uso, digamos aí, 2, 3 meses, e já Meu tá caro, o seguro morreu de velho. Desconfiado da hoje é vivo, né? O que o Ribamar conhece é um cidadão, entendeu? Ele falou ali de uma forma para poder manter, para não criar, digamos assim, pânico, mas ali precisa ser corrigido. Entendeu? Eu não sou engenheiro, tá? Mas é uma coisa que perfeitamente se percebe que tem que ser corrigido e com uma certa urgência, porque já começa o período chuvoso, como ele bem disse, começa a infiltração da água e pode, ao longo do tempo, vir a estragar a estrutura, né? Porque aquilo ali infiltrou, ali é uma malha também de aço, né? De ferro também, então aquilo ali começa a erodir. E aí é um muro que teve um deslocamento, mas se tu vê é um muro. Mas o que é que tem ali depois do muro? Uma queda, né? Então tem que ter a contenção, né? Sabe-se lá quantos deslocamentos poderiam ocorrer até o dia 31 de dezembro, por exemplo? Verdade. Aí, como eu falei... E a tendência, já que começou a dilatar, a abrir, a separar aquelas placas... é que com o peso, com o uso da via... Pronto, contribui. Exatamente. Pronto, aliás, bem lembrado. Contribui com toda certeza. Então, que seja feito o reparo, que a população não entre em pânico naturalmente, mas que fiquemos de olho, né? Fiquemos de olho. Que esse reparo seja o quanto antes, né? Em Teresina, 7h51. Fabrício, vamos mostrar a Master Frios Prêmio, que está de aniversário, 1 ano de Teresina, 13 anos de Piauí. E você, né, que está aí fazendo parte, né, desta família Master Frios, vamos lá, ó, para você nos acompanhar, R$ 99,90 são 5 quilos de carnes especiais. Coxa de frango 1 quilo, peito de frango 1 quilo, carne do sol 1 quilo, carne moída 1 quilo e colchão mole 1 quilo. 5 quilos por R$ 99,90 e você vai receber esse kit caso você ligue para 999980224. Você dá uma ligada e a Master Frios manda deixar em qualquer ponto de Teresina. A Master Frios faz aniversário e se apresentar. Hoje tem futebol, você pode já ir ligar esse kit, ligar e pedir esse kit, já pode se preparar aí para o final de semana, para as festas de final do ano, vai pedindo aí os kits da Master Frios. 999980224, Master Frios Prêmio de aniversário e o presentão quem ganha é você. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí recebeu investimentos que vão aí potencializar a suficiência energética da unidade. Eliezer Rodrigues tem detalhes e a gente acompanha. O Hospital Universitário da UFP é referência em tratamentos de alta complexidade e na área de oncologia.
Com o aporte de recursos destinados pelo governo federal, a unidade deve ampliar sua capacidade de atendimento aos pacientes. Representa um ganho significativo para o SUS do Piauí. Aqui hoje nós temos um hospital universitário que recebe emendas parlamentares para o custeio da saúde. Cirurgias que antes não eram feitas no Piauí, cirurgias neurológicas e cirurgias cardiológicas, passarão a ser feitas por conta de emenda parlamentar, bem como garantir a sustentabilidade de energia. É um hospital que não tem risco de apagão. Ou seja, pode faltar energia elétrica e nós temos grupos geradores que garantem a proteção, a segurança de um paciente que está sendo operado, de um paciente que está entubado numa UTI e dos colaboradores, dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais que têm durante aquele ato operatório ou de algum ato médico toda a proteção da energia elétrica. Os recursos foram garantidos por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Átila Lira e Marcos Aurélio Sampaio. Essa parceria minha, do nosso mandato, junto com o Dr. Paulo Márcio, já entregou alguns frutos aqui para a Teresina. Eu estava falando recentemente de um microscópio que foi comprado aqui, o primeiro do Nordeste, que foi comprado e entregue aqui no HU recentemente, através dessa parceria que nós fizemos. Agora o deputado Átila botando emenda para cá, para ajudar no grupo gerador. Isso nos deixa muito felizes, que é entrega de resultado para a Teresina e para o Piauí. Uma alegria muito grande estar aqui ao lado do meu amigo Marco, nosso magnífico reitor de estado, nosso governador pianista, e do Paulo Márcio, esse grande gestor referência, e aqui do nosso mandato, né, podendo contribuir com emendas que ajudem o hospital universitário, que é um hospital referência no Piauí de qualidade do seu pessoal, de qualidade dos equipamentos. Um hospital, um gerador, né, de energia sempre bem-vindo, aliás, e principalmente no hospital, né? E um gerador bastante diferenciado, com uma eficiência muito grande. Para se ter uma ideia, Magela, Gustavo, Chico e ouvintes, no dia do apagão, o apagão que afetou o Brasil, todo mundo sentiu, eu lembro. Quem estava trabalhando no hospital universitário, os médicos e demais colaboradores, não perceberam. Quem estava lá dentro de plantão não percebeu, continuam trabalhando, atendendo os pacientes normalmente. Porque o grupo gerador, esse que foi implementado e que foi oficialmente entregue agora, ele é um grupo gerador que mantém toda a estrutura do HU em funcionamento. Exatamente. Eu acho que toda estrutura pública, principalmente na área da saúde, tem que ter. Isso aí ninguém sabe o dia de amanhã. Isso. Porque a energia solar é uma produção, ainda é caro o armazenamento, né? Então, quem tem condições na área residencial e comercial de ter energia solar e ter um banco de baterias, né, com conversor e inversor, é uma coisa. Mas o que nós estamos vendo na prática, a energia solar é só a produção e a compensação, né, de tarifa, né, do consumidor em relação à produção energética. Mas no caso de uma estrutura hospitalar, onde tem intervenção cirúrgica, conservação de medicamentos, tem a geladeira do banco de sangue também, porque não é só do Hemop, lá também tem banco de sangue proveniente das cirurgias, porque tem que ter, para um caso de uma emergência, tem que ter. Então isso aí é normal e, no meu entendimento, está de parabéns. Não é? Digamos assim, a visão pública. Um hospital de alta complexidade, inclusive, só se chega lá regulado. Regulado. Vou falar em regulação, rapaz, no finalzinho aqui eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Certo, vamos continuar falando de HU. Vamos lá, Elias. A oportunidade também se transformou em um ato político. O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio abriu mão da sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina pelo PSD para declarar declarar apoio ao doutor Paulo Márcio, que está afiliado ao MDB. Vamos acompanhar. A definição foi anunciada durante uma visita do parlamentar ao Hospital Universitário. Eu estar aqui é mais do que um símbolo, né? Aqui eu estar ao lado do Paulo Márcio aqui, a gente estar lado a lado aqui, essa amizade é muito maior do que política, muito maior. Além de abrir mão da própria pré-candidatura à Prefeitura de Teresina, o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio contraria uma tendência do seu partido, o PSD, que, como integrante da base do governo estadual, deve apoiar o nome de Fábio Novo do PT à Prefeitura de Teresina. Para o doutor Paulo Márcio, que recebeu o apoio, a estratégia vem como uma força vital. Ele é fundamental, ele é vital. Então tá aí.
Magela, um médico classificar algo como vital é muito forte. É verdade. Então, o doutor Paulo Márcio diz que é vital o apoio que ele tem recebido do deputado federal Marcos Aurélio. Faz muita diferença para ele, Paulo Márcio, enquanto pré-candidato à Prefeitura de Teresina, alguém que tem percorrido a cidade, está tentando se tornar mais conhecido e entrar na preferência do eleitorado. Agora, Gustavo, me intrigou assim o fato do deputado Marcos Aurélio ser do PSD, um partido da base do governador Rafael Fonteles, e não declarar automaticamente apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. Ou seja, deve ter algum entrave aí a ser resolvido, já que ele preferiu, nessa etapa, estar ao lado de Paulo Márcio. Olha, é sabido por todos que o Marco Aurélio, na verdade, o DNA é MDBista, né? É como o Georgiano está no PMDB, mas o DNA dele é do PSD, né? Partido do qual o pai preside no Piauí. Isso é sabido, é muito crível. Um partido comandado por família, né? O caso do Georgiano, a senadora Jussara e o próprio deputado Júlio César. Então, assim, quando se fala que vai ter ainda entendimentos e tudo, pode ser que haja uma forçação aí para que o PSD caminhe junto ali com o MDB, mas isso é uma coisa a se ver. E o vice-governador, ele tem falado bastante, inclusive eu assisti uma entrevista dele ontem em outro canal de televisão, que a gente sabe que o vice-governador Temístocles, ele é um homem de pesquisa. Sim. Né? Então as pesquisas qualitativas são muito claras. O teresinense quer um gestor, um novo, mas com experiência de gestão. Então ele tenta emplacar esse perfil, o médico Paulo Márcio, como um gestor, uma pessoa nova, mas um gestor. Agora, o Marco Aurélio tinha esse perfil, foi gestor, mas está com algum tempo, né? Quando ele foi presidente da Fundesp. Então, assim, ficou distante. Não criou uma marca tão consolidada. Como é o caso do Paulo Márcio, que está gerindo o Hospital Universitário, ele foi, queira ou não queira, foi protagonista em um determinado momento no período da Covid. Mas aí nós temos também um novo, que é gestor, até bem pouco tempo, está mais presente também, que é o caso do deputado Fábio Novo, né? Um novo com experiência também. Então, tenta-se, e esses dados não é só o vice-governador que tem, naturalmente. Agora, vai avançar nesse mercado eleitoral quem melhor se posicionar, quem melhor se apresentar, não é? E é claro que os apoios são importantes, eu não digo vitais, porque essa questão de vital, você está colocando a vida, não é? Como se estivesse num patamar, no limiar, no limite para sobreviver. Eu acho que não é por aí. Mas se nós formos comparar o peso, nós temos aí o jovem governador Rafael Fonteles, que se for, aí sim, poderia ser colocado como vital, não é? Um governador que está com 80% de aprovação numa capital e tem o seu pré-candidato a prefeito. Eu acho que as pessoas precisam estar atentas a essa questão crível, forte, na hora factível, na hora de uma decisão de um voto. Por aí. Duas pequenas observações aqui, assim. É óbvio que era esperado esse recuo do deputado Marcos Aurélio, porque ele esteve pré-candidato na teoria, mas na prática ele nunca se comportou como pré-candidato de fato. Eu acho que até tentou, Chico. O problema é porque não engajou, não conseguiu engajar. E com tudo isso, um pré-candidato precisa estar na rua, precisa estar mobilizando, precisa estar criando o grupo. Isso não foi criado. Agora outra... Isso não quer dizer que ele não seja um bom parlamentar, não é isso. Exatamente. Porque existem pessoas com um perfil executivo, outras legislativo. Ele foi bem votado, inclusive, para deputado federal em Teresina. E a outra observação é acerca do PSD, Georgiano e Júlio César. A tendência deles é, de fato, aderir à pré-candidatura de Fábio Novo. Eu tenho visto o comportamento dos dois e já ouvi, pessoalmente, de Georgiano que a tendência é seguir Fábio Novo do PT. Bom, deve ter alguma relação também com a eleição de 2026, que vai se formatar agora, tem um peso para 2026. A eleição da agora de 2024 já é costurando, já é visando 26, né? Eliezer, eu tive ontem conversando com algumas pessoas ligadas também a uma parte do núcleo, não vou dizer duro, né, do deputado Fábio Novo, se falando que tem que se resolver essa questão de vice agora. Eu digo, me perguntaram a minha opinião, eu acho que não. Eu acho que isso pode ser resolvido... Vice-governador ou vice-prefeito, no caso? Vice-prefeito, perdão. Essa questão de vice
na composição de chapa. Acho que isso tem tempo, acho que lá para maio do ano que vem, vamos falar você aqui. não pode fechar portas, né? Sim, sim. Eu acho que isso é geral, seja o candidato qual for, o pré-candidato a prefeito qual for, de qual partido ou de qual ala, tem que ter maturidade, porque as coisas acontecem. Da noite para o dia muda o cenário, né? Então, agora, nós sabemos que são questões que precisam ser resolvidas. Agora, porta aberta eu acho que tem que ficar ali, ó, a frestinha aberta para, na hora certa, fechar, né? É óbvio. E não vamos antecipar esse negócio de visto, não, porque é o seguinte, já tá dando confusão para 26, já tem gente que quer ficar, que quer continuar, tem gente que quer ser, então essa questão de visto é algo, meu amigo, que vai dar pano para manga. Em Teresina... Magela, tem aqui uma nota. Pois é, exatamente. Em Teresina, 8 horas e 4 minutos, não, Chico. A Águas de Teresina mandou aí a resposta, né, para um dos nossos ouvintes, né, que fez aí uma demanda. Fica à vontade, Chico. Olha, a Água de Teresina informa que para analisar certas demandas é necessário que os consumidores enviem número da matrícula, fotos ou vídeos e pontos de referência para facilitar a localização. Em algumas oportunidades não é encontrado local por inconsistência nas informações repassadas. A concessionária reforça a importância dos usuários utilizarem os canais oficiais para informar sobre as demandas de sua responsabilidade gratuitamente. Podem ligar para o 0800 223 2000, repetindo, 0800 223 2000, que também recebe mensagem via WhatsApp. Tá aí a nota acerca daquela demanda do ouvinte Miguel Arcanjo, que é lá do Conjunto Rodoviários. Então, um abraço aí para todos os rodoviários. Obrigado, Água de Teresina, por nos conceder aqui essa resposta hábil ao nosso Seria interessante a Água de Teresina também mandar uma nota falando a respeito da recomposição asfáltica, meu amigo. Porque lá no Mafrense, a Prefeitura de Teresina está botando um asfaltinho novinho e tudo, e em seguida a Água de Teresina rasgando. Então está faltando sintonia entre... Comunicação. Isso, sintonia entre a empresa, a Águas de Teresina, né, a IGEA, e a Prefeitura Municipal de Teresina, que é detentora. Cadê também a agência, né, a Arcert? O que é que ela está fazendo mesmo? Está fiscalizando essas coisas, né, cobrando, né, a aplicação de um material melhor na recomposição asfáltica. O secretário que começou secretário de governo e foi para lá. Cadê ele? Me falha aqui a memória do nome. Tá tão esquecido. Adolfo Nunes, prefeito. Até que me prove o contrário, é um cidadão, mas capaz, vamos sair da rede, meu amigo. Agora, Gustavo, vamos bater o lençol e cair no campo, meu querido. Agora, Gustavo, diga-se de passagem que essa falta de sincronização, ela é de muito tempo. Então, Sim, muito boa observação. Não só o asfalto, o calçamento, cara. É necessário que se faça essa sincronia para que as coisas possam se ajustar. Não é interessante que eu faça um asfalto aqui e logo em seguida tem que ser feito um reparo. Então é o seguinte, se comunica, vê onde é que tem que ser feito um outro trecho de questão de correção de água para poder o asfalto ficar definitivo. Então está faltando essa sincronia e é necessário que aconteça. Totalmente. É dinheiro público jogado na lata do lixo. Com certeza. Para você que nos acompanha, 8 horas e 7 minutos, a você o nosso muito bom dia. E o governador Rafael Fonteles, ele fala sobre a visita à empresa belga e apresenta projeto do hidrogênio verde. É o que a gente acompanha agora no nosso comando geral. Olha, acabamos de ter nossa participação no palco principal aqui da Semana Europeia do Hidrogênio, o maior evento europeu de hidrogênio, o maior do mundo, portanto, em que tivemos a grande honra do projeto do Piauí, Green Energy Park Piauí, ter sido citado enfaticamente pela presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Então, realmente foi um momento histórico para o Piauí. Isso confirma toda a confiança da Europa no nosso projeto. E aqui estamos com o nosso estande, apresentando o Piauí como o melhor lugar do mundo para produzir hidrogênio verde. Portanto, essa parceria Piauí e Europa gerará muitos frutos, muito emprego e renda para o povo do Piauí. Estou muito feliz aqui, fiz o meu discurso e realmente a gente está vendo aqui pela própria movimentação do estande muito interesse no estado do Piauí nessa área do hidrogênio verde e da amônia verde.
Tá aí, né? Governador viajando e, claro, fazendo composições para trazer o hidrogênio verde. Me permita mais uma vez, Fica assim, à vontade. tá? Eu acho que o piauiense, e aqui, meus caros colegas, na quinta-feira eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso, porque tem muita gente que, pô, que negócio é esse, hidrogênio verde? Eu vou falar, vou dedicar, assim, tipo 3 minutinhos para dar aquela explicada pedagógica, para que o rádio ouvinte telespectador entenda o que é isso. O que é essa fonte energética, né? Que o governador Rafael tanto defende e que está prospectando e que vai mudar, sim, a realidade não só do Piauí, mas do Nordeste e do Brasil. Porque as condições mais favoráveis para a produção desse combustível ecologicamente correto é no Nordeste. E o Piauí tem um plus a mais, tá bom? Então, para você nos acompanhar, o nosso muito obrigado aí pela sintonia de todos os registros. Pode continuar, só falei para não... Sim, senhor, sim, senhor. Eu acho que é por aí. Mas, meu querido, Eliezer, Chico Gomes, Magela e caros telespectadores e rádio ouvintes, quando eu falei agora há pouco, você falou de regulação, olha, é importante nós chamarmos mais uma vez a atenção da Fundação Municipal de Saúde. O Hospital São Marcos, que é referência, né, no tratamento oncológico, não só no nosso estado, mas a nível de Brasil, poderá estar colapsando a qualquer momento. Existe uma dívida de quase 18 milhões de reais por parte da Prefeitura Municipal de Teresina, via fundação, em relação ao Hospital São Marcos. Pacientes que foram atendidos pelo SUS. Isso. Lembrando que o SUS aqui em Teresina é gestão plena. Pra você ter uma ideia, os hospitais do estado, como a HPM, que tem uma especificidade na área da ortopedia, presta serviço para o SUS de Teresina. Lá são mais de 4 milhões de reais a dívida. Nós temos o HGV, que faz cirurgias com outras especializações. São dívidas aproximadamente em torno de 8 milhões a 9 milhões de reais. Mas o que está me chamando a atenção é justamente o Hospital São Marcos, porque não tem o aporte financeiro como os hospitais públicos estaduais têm, um pouco ainda, o Estado financiando algo da Prefeitura. O Hospital São Marcos presta relevantes serviços à nossa sociedade. E eu fui chamado ontem por uma filha de uma senhora que teve parte do seu tratamento feito no São Marcos, no caso câncer de mama. Infelizmente teve uma delas retirada, mas foi tratada e no primeiro momento teve seu caso resolvido, mas o câncer retornou e está agora na cabeça. E está tendo dificuldade, por exemplo, de sair do Hospital do Buenos Aires para ir para o Hospital São Marcos por conta dessa regulação. Mas não é outra coisa, é porque a prefeitura não está pagando. Como é que vai tratar? Está faltando insumo no São Marcos. Onde é que nós ouvimos falar isso, Eliezer? Me diga, qual foi o período das nossas curtas vidas aqui na Terra, desde que eu me entendo por gente que a existência do Hospital São Marcos faltou algum produto, alguma coisa para atender, principalmente a comunidade mais carente via SUS, e a prefeitura está aí como culpada nesse processo. E a gente precisa sensibilizar as autoridades, já que o prefeito de Teresina anunciou pagamento para os terceirizados, que é justo, embora ele quisesse que as empresas financiassem. Porque em uma entrevista, inclusive está nos anais aqui do Sistema O Dia, ele disse, não, a empresa para poder trabalhar, prestar serviço, tem que ter 3 meses de caixa. Não, ela tem que ter suporte, é para manter, né, a estrutura da empresa, manter as devidas obrigações, independentemente da prefeitura. Agora a prefeitura tem a obrigação de pagar. Então não pode-se mais admitir esse tipo de não gestão, gente. Gente, o Hospital São Marcos pede socorro. A você, o nosso muito obrigado pela companhia. 8h12. Só lembrando ao nosso espectador, hoje é o Dia Mundial da Filosofia, hoje é o Dia Mundial da Televisão, dia também da homeopatia e dia das saudações. Então saúdo aqui os meus amigos. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Gustavo.
Obrigado pela participação hoje com a gente aqui. Saúde a Jéssica, nossa produtora. Pronto, né? não pode ficar sem um bom dia, nosso querido Só Fabrício. registrar aqui, Magela, a gente pode até explorar melhor amanhã. A Prefeitura de Timon abriu mais um chamamento público para as empresas interessadas em operar o sistema de transporte coletivo na cidade. Na cidade. Na área metropolitana, né? Exatamente. Com total ligação com Teresina. Aliás, a prefeitura está tentando, Sim, né? tá abrindo as portas. Agora, se não tem ainda o aferimento, né, da tarifa, o subsídio, vai ficar difícil. Agora, isso não depende tanto da prefeitura em si, porque tem que trabalhar casado com Teresina, né? Então, muito bem observado, problema, né? Gustavo, acerca dessa demanda aí, mas a gente discute melhor essa questão da aferição da tarifa. Para isso acontecer, é necessário primeiro que o poder público possa ter controle da bilhetagem eletrônica e saber, de fato, o que é arrecadado e o que é despesa, o que é gasto, o que é receita e o que é despesa. Porque é o seguinte, está só o setor dizendo que a despesa, que o arrecadado é insuficiente para manter a despesa, a gente também não pode ir nessa vertente. Qual é a garantia que a gente tem sobre isso? Quais os documentos, quais os elementos que comprovam essa fala do CETUD? É necessário que o poder público possa ter controle 100% para poder saber a veracidade do que se diz.